Boa tarde, professores. Estamos aqui para dar continuidade, ao nosso hall de formações remotas no blog da educação infantil. Hoje eu trouxe um assunto que tem aparecido bastante nas mensagens de WhatsApp e nos e-mails. Então, o pessoal tem perguntado muito, Tati, que software, que aplicativo eu utilizo para poder editar meu vídeo e deixar ele bonitinho, para eu poder colocar ele no Facebook, no YouTube, né? E também algumas percepções que eu fiz do material que está sendo usado, tá bom? Então vamos lá. Então os softwares e os aplicativos para cortar, editar, colocar texto no vídeo, mais fáceis e grátis, que é o que mais importa, né, gente? São esses aqui que eu coloquei para vocês. Então, temos aqui o Wondershare, que é um software muito interessante, junto com o Wondershare é esse aqui, ó. Olha que legal, gente. O PowerPoint eu estou usando o recurso de escrever na tela e gravar para vocês, hein? Sensacional isso aqui. As crianças amam isso. É um recurso bem interessante para você gravar vídeo para elas. O Wondershare, voltando, né? Ele tem a extensão paga e a extensão gratuita. Ele é muito simples, muito intuitivo de se usar. O tutorial de como mexer em todos os botões, porque assim, são muitos recursos. Eu tentei gravar o tutorial para vocês, mas o vídeo fica tão extenso que a gente não consegue salvar. Por tamanha extensão que ele fica muito grande, né? Então, o que eu vou fazer? Junto desses slides, eu vou deixar link, né, embaixo, de todos os tutoriais de cada um desses softwares para que vocês possam assistir e aprender todos os recursos, tá? Olha, gente, eu fiz 3 tentativas de gravação, tentei sintetizar ao máximo, mas não dá. Carrega demais o vídeo e depois eu não consigo compartilhar com vocês no blog. Então, para evitar isso, eu vou estar colocando junto com essa apresentação o tutorial de cada um, tá bom? Então, o Wondershare a gente tem ele é pago e gratuito e ele serve para editar vídeo no computador, no notebook ou no computador de mesa. Depois nós temos o Videopad, que é esse aqui, que eu gosto muito dele. Ele é muito simples, os ícones ficam todos na barra superior da tela, então é facinho de mexer. Você consegue pôr e você mesmo mexer com o mouse sem precisar mexer muito na linha do tempo. Já o Wondershare você precisa ter um manejo maior na linha do tempo, tá bom? E o Movie Maker, que agora a gente tem a versão dele online para edição de vídeo. Fica uma edição bem simples, não tão profissional quanto esses outros dois, mas é bem interessante também e legal para a gente começar a editar e ir aprendendo aos pouquinhos, tá bom? No celular, a gente tem o InShot, que é bem conhecido e bastante usado, é um dos que eu mais gosto de usar, e temos o KineMaster. O KineMaster eu vou deixar até uma estrelinha aqui para ele. Por que a Tati pôs uma estrelinha no KineMaster? O KineMaster é o queridinho dos professores no Facebook. Por quê? Porque com ele a gente consegue colocar fundo no nosso vídeo. Então a gente filmando a nossa contação de história, a nossa aula, com um TNT verde atrás da gente, a gente consegue colocar castelos encantados, florestas e tudo mais que for importante para caracterizar melhor a tua contação de histórias, tá bom? Então o KineMaster eu vou pôr uma estrelinha nele por conta disso, que ele é o queridinho aí, né, dos professores por conta de ter essa opção. Um segredo dele que eu já vou contar para vocês. Eu assisti alguns tutoriais e os tutoriais eles têm alguns que não nos ensinam que primeiro você põe a imagem que você quer, depois você coloca seu vídeo lá. Então, quando você abrir o KineMaster, a primeira coisa que você tem que pôr é o que você quer que apareça atrás de você. É o pano de fundo. Depois é que a gente coloca o vídeo. Esse é um segredo que nem todo mundo está contando pra gente.
Como eu vou pôr vários links de tutorial, se caso algum deles não disser isso para vocês, vocês já sabem que é porque eu já falei aqui, tá bom? E qualquer dúvida também, gente, vai mandando as perguntas via WhatsApp, que lá é o nosso canal de dúvidas, tá? Bom, algumas pessoas me perguntaram assim, Tati, relembra para mim, por favor, o nome dos softwares para fazer o vídeo. Então, softwares para fazer o vídeo. É o Loom, né? Esse aqui, que eu consigo gravar a tela do computador e a projeção de slides, né? E a minha imagem. E o Wondershare, que eu também gravo a tela do computador e a minha imagem. E o que eu estou usando hoje com vocês, ó, eu estou gravando essa videoaula usando o PowerPoint. Qual é a diferença entre o PowerPoint e o Loom com o Wondershare? A diferença é que aqui no PowerPoint eu só consigo gravar a apresentação de slides e a minha imagem. Eu não consigo projetar para vocês as outras telas do meu computador. Já com o Loom e com o Wondershare, eu projeto qualquer tela de qualquer aplicativo, tá certo? Então, já fica aí uma sugestão para vocês. Quem já preparou a aula com projeção, né, de slides, usa o próprio PowerPoint e nem precisa se preocupar em instalar o outro aplicativo, né, o outro software, perdão. Mas quem quer usar o Word, quer usar o canal do YouTube para enriquecer a aula, quer usar o Google Earth, quer usar outros recursos e outros aplicativos e precisa que esses recursos e aplicativos apareçam na aula, então usa o Loom e o Wondershare, tá bom? Agora eu vou passar para vocês um exemplo de uma história, né, contada com o livro, usando os recursos estudados. Então, a gente teve no primeiro vídeo o Loom, né, que eu falei bastante dele no primeiro vídeo. No segundo vídeo, como é que eu coloco movimento no PowerPoint, né? E agora, nesse terceiro vídeo, como é que eu uso isso? Né? Como que eu posso fazer uma apresentação bacana, misturando tudo isso e já apresentando um outro recurso, que é o gravador de vídeos do PowerPoint, tá bom? Então, vamos. Só que, para a gente começar essa história, a gente precisa ter alguns cuidados. Então, vamos lá. Eu tenho visto muita apresentação, muita coisa linda que vocês têm feito. Porém, a minha preocupação é a seguinte. Primeiro, as obras, né, as histórias escolhidas que a gente está apresentando, elas estão lá fisicamente na biblioteca da escola? Porque a gente precisa pensar que o aluno que não tem acesso à internet, ele precisa ter acesso a esse material. Então, se eu escolho uma história que está na biblioteca da minha escola, eu consigo oportunizar para o meu aluno esse livro físico para ele ler. Né? Ou ele lê, ou a mãe lê, né? Depende da idade da criança, de que hipótese ela está. Ah, não tem ninguém que leia por ele, Tati, porque a gente sabe que cada realidade é uma e tal. Ele próprio vai folhear o livro e vai ter contato com essa história. Por que esse cuidado? Né? Porque a gente não pode jamais oferecer, gente, cópia de livro para criança. Fazer a cópia de um livro, que é uma obra criada por um autor, né, que teve um ilustrador, que teve todo o trabalho de ilustrar, a gente imprimir e mandar para a criança, isso é caracterizado como plágio. Nós estamos pirateando a obra original. Ou seja, toda aquela nossa intenção de incentivo à leitura, de disponibilizar um bom texto para o nosso aluno, acaba sendo abafado pelo ato de cometer um crime, tá? Então, sempre que você for escolher uma obra, procure escolher aquela que você tem ela física para oportunizar o contato da criança, assim como a gente fazia na sala de aula. A gente pegava o livro físico, levava ali e depois dava para eles folhearem. Agora, nesse momento de pandemia, a gente não consegue fazer isso, então a gente vai fazer isso virtual. Tá, a gente vai fazer isso virtual, mas com todos os cuidados necessários.
Que cuidados? Por exemplo, esse livro que eu vou contar para vocês aqui, eu vou colocar a referência usada. Então, quem escreveu? Quem ilustrou? Onde eu encontro esse livro? Eu preciso referenciar quem fez, tá? Ao contar essa história virtualmente, eu preciso valorizar o trabalho do autor e do ilustrador e divulgar as fontes de onde a criança consegue esse livro, porque às vezes, cativada pela forma com que a gente fez a contação de história, ela quer aquele livro para ela. Então, olha que legal! Em vez da gente estar trabalhando como plágio, a gente está trabalhando como uma divulgadora dos bons trabalhos, né, editoriais que a gente tem no nosso país, tá certo? Então, a minha intenção aqui é desenvolver com vocês um senso crítico na medida de que somos educadores, então precisamos trabalhar a educação como um todo. Eu quero sim que o meu aluno tenha boas experiências de leitura. E eu também tenho que ter esse cuidado de ensiná-lo a buscar essas boas experiências de leitura, valorizando o trabalho de quem as fez, tá bom? Então vamos lá. Então o livro é A Joaninha que Perdeu as Pintinhas, de do Carmo Paz e Jefferson Pereira Galdino. Olha só que mexeu a carinha da Joaninha. Esse segredo a gente aprendeu no vídeo anterior. A única coisa que eu fiz aqui a mais foi usar o Paint para poder fazer o recorte e colocar o movimento daquele jeito que eu ensinei no vídeo, tá bom? Então, quem é a do Carmo Paz? Então, a do Carmo Paz, essa senhora, ela mora em Santo André e a gente tem como conversar com ela. Olha o Facebook dela aí, é só entrar lá, ficar amigo, conversar com a autora, é tudo de bom, gente, né? Para a gente conhecer como é que ela fez essa obra, né? E tudo mais. E o ilustrador do livro é o Jefferson Pereira Galdino, ele mora em São Paulo e a gente consegue conversar também com ele pelo endereço do LinkedIn, tá bom? E vamos lá, então, né, para a história da Tininha. Então, Tininha passeava sozinha e foi um rio atravessar. Escorregou no galho e começou então a gritar. Olha o movimento. Socorro, eu não sei nadar. Na água se debatia, pois não sabia nadar. Virou as asas para baixo e começou a remar. Quando alcançou a margem, começou a caminhar. Precisava voltar para casa, para a mamãe não se preocupar. Mamãe, veja, eu voltei. Nunca mais vou me atrasar. Por favor, fale comigo. Eu quero te abraçar. Você não é minha filha, não queira me enganar. Minha filha é pintadinha. Volte já para o seu lugar. Tininha se assustou e começou a chorar. Precisava de suas pintas para casa retornar. Voltou logo para o rio, na esperança de encontrar todas as pintas das asas que ela perdeu ao nadar. Subiu numa folha verde para no rio navegar e a todos que encontrava parava para perguntar: Você viu as minhas pintinhas que estavam na minha asinha? Se você as encontrar, faça o favor de me avisar. E muito viajou a Joaninha sobre a folha a navegar. Passou embaixo da ponte, viu o peixinho a nadar. Parou para admirar a natureza e nem viu o tempo passar. Viu o sol se esconder. E o céu todo a estrelar. E só deu conta de si quando foi lançada ao mar. Onde estou? Que água é essa que só fica a balançar?
Agora fica mais difícil as minhas pintas encontrar. Saiu andando na areia, cabisbaixa a soluçar, esbarrou em um sapato e elevou o seu olhar. Um jovem pintava um quadro que retratava o mar. Tinha um barco lá no fundo e gaivotas a voar. O pintor pegou Tininha e a pôs na palma da mão. Você não é borboleta, você não é camarão, você não é siri. Quem é você então? Sou apenas uma joaninha que perdeu suas pintinhas. Se você não me ajudar, não posso para casa voltar. O pintor, tão cuidadoso, começou a trabalhar. Tinha um sério compromisso: a joaninha ajudar. Com a tinta e seu pincel, começou a desenhar as pintas de suas asas para Tininha se alegrar. A amiga inseparável correu na frente para avisar: Dona Joana, sua filha vai chegar. Prepare uma grande festa que vamos comemorar. Tininha já está de volta para o seu querido lar. E a mãe correu à frente para sua filha abraçar. Então vejam, coloquei aí então onde a gente encontra o livro, né, da Joaninha que perdeu as pintinhas. Então eu coloquei 3 sugestões que foram assim, quando você põe a busca no Google, são as primeiras que aparecem, ou olha lá, nas livrarias de sua cidade, né? É interessante, gente, a gente fazer essa apresentação para a criança, de onde a gente encontra o livro, como disse, né, valorizando o trabalho do autor. Eu não sei se vocês perceberam, mas eu fui usando os recursos, né, e de uma maneira que conversasse com a história e tornasse dinâmica a apresentação, para não ficar aquela coisa, né, parada, e também buscando valorizar, sim, a obra, né, e não fazer a questão, né, de facilitar o plágio ou qualquer coisa. Então, como eu coloquei algumas marcas, essas marcas atrapalham a impressão, né, da obra, e com isso eu salvo, né, todo o trabalho feito aí pelos autores, né, e o ilustrador da obra, tá bom? Então, um grande abraço a todos. Então, lá no link do nosso blog, eu vou deixar para vocês todos os links dos softwares com os tutoriais, tanto do computador quanto do celular, para a edição dos vídeos. E em breve eu estarei colocando uma nova formação, falando um pouquinho do como as metodologias ativas podem contribuir para a elaboração das nossas aulas remotas, tá bom? Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus assim quiser.